Seja bem-vindo a Carlos Giva, nome do meu canal, mais uma vez aqui para vos ajudar a resolver o exame de História 2016. Esse exame é o exame de ACIPOL, é o exame que vamos resolver a pedido da Angelina que enviou-me esse exame no meu WhatsApp. Portanto, vamos resolver. Portanto, enviou-me a fotografia, tanto é que não tem lá uma grande qualidade. Vamos começar, né? Antes de começar esse vídeo, eu vou te dar um tempo a subscrever no canal. Subscreva-se no canal. Eu, em algum momento, perco força de gravar, mas isto, pelo fato das pessoas assistirem, eu sei quando a pessoa assiste, as pessoas assistem, no entanto, depois não colocam lá a sua subscrição. Não havia necessidade de estarmos a levar tempo a falar de subscrição, gente. Por favor, deixa aí seu like, faça a sua subscrição, tem uma ponta vermelha aí, compartilhe este vídeo para os seus colegas, para os seus conhecidos, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Ajuda lá isto para que eu possa resolver isto. Eu resolvo isto com tanto amor, gente. Eu aprendi toda a minha vida história. Eu devo contar a minha história, a minha paixão com história. Não aprendi simplesmente na universidade de história. Eu aprendi mesmo história ainda em casa, ainda puto. Mas um dia eu conto sobre como é que, porque é a minha paixão com história. Vamos lá, a primeira questão. Temos aqui: a Grécia situa na Península Balcânica e é banhada pelo Mar Mediterrâneo. Tinha sido em épocas muito remotas habitada por povos de origem mediterrânea, designados por... Quais são os povos que terão feito a Grécia, não é? Temos aqui aqueus, temos pelasgos, temos dórios, temos cretenses. Gente, os que vão habitar, ou os povos originais da Grécia, são os cretenses. Depois dos cretenses, aí já vamos encontrar os mecenas. Os mecenas também são conhecidos, ou serão conhecidos também como indo-europeus. Quando falamos dos indo-europeus, estamos a falar dos jônios, estamos a falar dos aqueus, estamos a falar dos dórios, não é? Que é o caso, por exemplo, deste dório, este aqui. Mas os nativos, os originais, são os cretenses, que vão habitar a cidade de Creta, ou Creta como a região, não é? Portanto, são os jônios, os aqueus, os iólios, os dórios, 4 povos conhecidos como indo-europeus, mas esses indo-europeus vão encontrar os cretenses, não é? Ok, vamos à segunda questão. A civilização mecena, durante muito tempo desconhecida, foi o resultado da conquista da ilha Creta por... A civilização mecena, durante muito tempo desconhecida, foi o resultado da conquista da ilha de Creta por... Bem, os que vão conquistar a ilha da Creta, neste caso os próprios mecenas, dos 4 são os aqueus. Os aqueus são os que vão ocupar essa ilha. Não só, é preciso que a gente perceba que os próprios mecenas, em algum momento, se chamavam de aqueus. Não é? Dizer que os jônios também são povos indo-europeus, como disse lá em cima. A opção correta aqui é naturalmente a opção 2. Vamos lá, no contexto da história da Grécia Antiga, os poemas escritos por Homero ficaram considerados por... Bem, a opção correta aqui é naturalmente A. Homero, na verdade, foi um dos grandes poetas, se não o criador da poesia. Foi um grego, naturalmente. E falar de Homero é muito importante, este personagem, principalmente para a história da Grécia. Só para perceber o período da história da Grécia é separado em 5 idades, em 5 períodos, em que os primeiros períodos são em função a Homero. Temos o primeiro período, que é o período pré-homérico, temos o segundo, que é o período homérico, o terceiro é o período arcaico, o quarto há de ser conhecido como o período clássico, e o quinto e o último há de ser como o período helenístico. Dizer que o período pré-homérico é o período, neste caso, que o Homero vai produzir essas obras. É o período um pouco anterior ao Homero. O pré-homérico
o pré-homérico e o homérico, entre o pré e o homérico vai produzir essas obras, esses poemas, o caso das Ilíadas e o caso da Odisseia, sendo que a Ilíada ele vai retratar a história de Aquiles, aquele indivíduo que é conhecido como com fragilidade no tornozelo, não é? No calcanhar, aquele calcanhar de Aquiles, que era a fragilidade dele, que se tocasse o calcanhar, ou se batesse o calcanhar, ou se esmagasse o calcanhar, matava o homem. Ele não morria por outra coisa, senão pelo calcanhar. Portanto, nas Ilíadas, ele vai retratar a guerra que terá o Aquiles com o rei de Troia, onde até chega a matar o filho de Troia, né? Portanto, depois temos a Odisseia. A Odisseia, naturalmente, vai falar também. Todas essas obras têm muito de deuses, tem muito de misticismo. Essa idade, esse período da história da Grécia é o período que considerava-se muito os mitos, a mitologia, etc. Portanto, a Odisseia vai tratar muito. O personagem que é tratado na Odisseia é o Ulisses, na Ilíadas é o Aquiles, não é? Mas temos aqui outros documentos. Temos o caso, por exemplo, do Código de Hammurabi. Quando falamos de Código de Hammurabi, estamos a falar de um conjunto de leis que foi produzido na Babilônia antiga, não é? Era um conjunto de leis que são tidos como as primeiras, o primeiro conjunto de leis, a primeira constituição que o mundo teve, não é? No Médio Oriente. Os meus vídeos falam muito até disso, os outros vídeos procurem lá, poderão achar. Temos Epopeia. Quando falamos de Epopeia, estamos a falar também de um conjunto de poesias que são dedicados a grandes deuses, a mistérios do além, do mundo além. Neste caso temos o caso por exemplo das Epopeias de Luís de Camões, não é? Que é um conjunto de poesias da antiguidade. Os Vendas é importante falar dos Vendas. Os Vendas são representatividade, como é que posso dizer? Representam a historiografia da antiguidade oriental. São um dos que representam a historiografia da antiguidade oriental, principalmente naquilo que diz respeito a cosmogonias e mitologias. Cosmogonias que eram as primeiras tentativas de explicar a origem do universo, mitologia que era a explicação de fenômenos sobrenaturais que os homens não conseguiam tomar vamos lá, parte, onde para os Vedas a vida teria partido de um ovo que foi jogado no mar, e do mar esse ovo nasceu um germe esse que vai nascer um homem, um deus, neste caso que há de ser conhecido como Deus Brahma, e Brahma que é responsável de toda a vida segundo os Vedas, não é? Ok, vamos lá tentar correr um pouco. A 4 neste caso. A opção correta naturalmente aqui é a opção A. Vamos número 4. Número 4 temos a colonização grega revestiu-se de aspectos originais que a diferenciam da colonização levada a cabo pelas potências europeias na sua segunda metade do século que esta diferença consistia no fato de que, naturalmente, a colonização grega e a colonização europeia no período do século XIX é totalmente diferente. A colonização europeia, eles destruíam os estados, ficavam lá nos países europeus, administravam, faziam tudo aqui. Na Grécia é diferente. Era considerado colônia, um território agrícola, um território rural, onde as pessoas, quando amanhecessem, fossem para lá. Significa, existia a cidade, existia também o campo. Portanto, as colônias eram mais o campo. As pessoas podiam sair da cidade e irem trabalhar nas colônias, ou trabalhar nos campos, trabalhar lá. Naturalmente, algumas pessoas vão viver no campo, vão viver nas colônias, mas vivem nas colônias ligados à metrópole, ligados às cidades-estados, ligados às cidades gregas. Portanto, não é exatamente uma colônia como tal. A opção correta aqui é B. As colônias gregas eram novas cidades-estados fundadas pelas populações gregas e protegidas oficialmente pelas cidades-estados. Dizer que relativamente à cidade-estado na Grécia
cidades-estados, a Grécia, gente, tenho dito isso em outros vídeos, mas vou repetir aqui, a Grécia não só a Grécia como as outras cidades gregas, não eram como as outras cidades gregas, estou a falar de Esparta, estou a falar de Corinto, estou a falar da própria Atenas, não é? Estou a falar também de Tebas, essas cidades-estados eram cidades-estados que eram independentes uma da outra, não tinham dominação entre elas, quer dizer, a Grécia não era um estado todo ele, tipo Moçambique assim, a Grécia era tipo províncias, tipo Maputo, Inhambane, Gaza, em que Gaza não há ligações de dominação, cada província tem sua representação, suas leis, sua forma de ser, essas coisas todas, não é? Por causa de quê? Porque as cidades-estados eram separadas de montanhas. O território grego era um território acidentado, cheio de montanhas, que essas montanhas separavam uma cidade da outra, tanto é que as cidades não se dominavam, não é? Então havia essa divisão, mas também havia unidade entre essas cidades todas por conta por conta da língua, por conta da cultura. Todas as cidades-estados nutriam a mesma cultura, nutriam a mesma língua, então uniam-se mais disso. E é interessante que eu refiro aqui, as cidades-estados eram conhecidas como polis, as apolis. Polis é cidade-estado. Dentro das apolis existe lá aquilo que vamos chamar de acrópole. O que era acrópole? Acrópole era praticamente a cidade real, a cidade da aristocracia dominante, que em algum momento se encontrava na parte um pouco superior da colina ou das montanhas ou daquela área da cidade. Na parte superior era onde se colocava a polis, onde era o centro político daquelas cidades. A opção correta, como disse, é B. Vamos a 5. No contexto do imperialismo ateniense, a constante ameaça dos persas, que se fazia sentir mais vivamente sobre a população da cidade do Mar Egeu e da Ásia Menor, fez com que Atenas propusesse a 476 a.C. uma aliança sobre sua direção, a qual recaiu o nome de... A opção correta aqui é naturalmente B. Não é? A opção B. Devo dizer, estamos a falar muito de Atenas aqui. Quando falamos de Atenas, a gente estamos a falar de uma das cidades muito importantes dentro da Grécia. Existem duas cidades as mais importantes de todas, que é Atenas, a outra é Esparta, que são cidades também diferentes. Esparta era um estado oligárquico significa não havia muita democracia, era militarista, tirânica, e Atenas já era mais democrática, não é? Outra coisa que difere é que Atenas vivia mais do comércio, enquanto Esparta vivia da agricultura. Esparta, gente, é onde era um estado, era uma cidade militarista. Se alguém já assistiu aquele seriado que me esqueço o nome de um frica aí, pá, como é que é? Spartacus, não é? Vai retratar, não é, aquilo que é a cidade de Esparta, naturalmente, vai retratar alguns conflitos entre Esparta e outras cidades, mas e é interessante a gente perceber que houve aqui um momento em que Atenas e Esparta vai querer se aliar contra os persas, não é? E depois dessa aliança houve um conflito entre Atenas e o próprio e a própria Esparta, né? Embora cidades da Grécia, ok? Vamos 6. A romanização de tão vasta área geográfica constituiu uma grande, gigantesca, que deixou vestígios duradouros até os nossos dias. Fazia parte desse imenso império. Bem, a opção correta aqui é naturalmente A, não é? A Sicília, a Península Ibérica, o norte de África, a Grécia e os reinos helenísticos da Ásia Menor e da Síria. Esses territórios todos foram colonizados pela o que, gente? Pela Grécia, por Roma, né? É a opção que mais responde. Relativamente até a Península
Ibérica, temos aqui as guerras púnicas, não é? Quando tentava-se ocupar a Península Ibérica. Dizer que a Península Ibérica é hoje onde temos ali Portugal e temos a Espanha, não é? As outras questões são repetitivas, esta é que mais responde, não é? Vamos ter aqui a última, essa questão não está completa, não vou conseguir responder, vamos deixar assim. Portanto, vamos terminar o vídeo dessa maneira. Eu peço que melhoremos essa imagem. Eu não me senti muito à vontade de receber esse exame por conta da imagem. A imagem não me agradou, portanto, vou pedir aí a dona que enviou-me esse exame, que melhore-me a imagem para darmos continuidade às questões 8 adiante. Desde já eu quero repetir de novo, deixe seu like, deixe sua subscrição e comente. Comente nos exames, gente, para eu perceber que vocês estão aí. Comente nos exames, tem um botão vermelho aí, clica nesse botão vermelho, há de sair um sininho, clica de novo no sininho para que possa receber mais exames. E muito obrigado, valeu!